Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais um vídeo que dá continuidade ao estudo programático deste volume 3 do PET do terceiro ano, onde estamos abordando aí as funções oxigenadas. Neste vídeo, mais especificamente, nós abordaremos os aldeídos e as cetonas. Nessa aula nós faremos uma abordagem tanto da nomenclatura quanto aplicação de algum desses compostos, de maneira também que boa parte dessa questão das nomenclaturas nós já vimos em alguns vídeos anteriores. Nós vamos começar por aldeídos, depois nós vamos para cetonas, onde nós finalizaremos com a resolução das atividades da segunda semana do volume 3 desse PET do terceiro ano. O que nós vamos destacar aqui para esses grupos é que nós vamos reconhecer essa função carbonila, então nós vamos chamar eles de grupos carbonilados. Essa função carbonila ela é caracterizada pelo carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. É importante ressaltar que essa função carbonila ela aparece também em outros grupos oxigenados, mas como estamos abordando aqui para os aldeídos e cetonas, nós vamos ver que em aldeídos esse grupo carbonila, ou seja, C-O, aparece na extremidade de um composto. Como assim? Nós vamos lembrar que o carbono ele faz 4 ligações. Portanto, veja que aqui ele faz 1, 2, 3, e a quarta ligação, ou a outra ligação, só pode ser feita, ou com um hidrogênio, por exemplo, ou com outro sequenciamento de carbonos. Então, o que nós vamos ver aqui, essa função aldeído é uma função obrigatoriamente de extremidade, diferente das cetonas. O que eu tenho para cetonas? Que essa função carbonila, C-O, ela tem que estar obrigatoriamente localizada entre carbonos. Então, aldeídos, C-O-H em extremidade, cetonas, C-O entre carbonos. Ok? Outra maneira de representá-los também é a abreviatura que comumente aparece para esses grupos, para representar esses grupos. Em vez de escrever assim algumas formulações, algumas estruturas, C-OH, mostrando ela completa, o seu esqueleto, nós podemos mostrá-la assim dessa maneira também, CHO, e para cetonas nós podemos mostrar assim, CO. Então isso é importante que muitas vezes aparecem essas representações, o que nós vamos ter que fazer é realizar aqui essa interpretação. Começando aí pelos aldeídos, nós vamos ver que de acordo com a nomenclatura fornecida pela IUPAC, nós procederemos ela da maneira como nós fizemos para hidrocarbonetos e álcoois, que nós já vimos. Entretanto, por se tratar de um aldeído, a terminação, o sufixo será -al. Aldeído, terminação -al. Aqui eu trago aqui a molécula, a estrutura do aldeído mais simples, que é um aldeído que possui só um carbono. Esse aldeído, por ter só um carbono, é met-an-al. Metanal. É o composto que em solução aquosa forma o formol. Então, formol é uma solução aquosa do metanal, com cerca aí de 40% em massa, que é empregado na conservação de tecidos de animais em geral, tecidos cadavéricos. Então, o formol é uma solução deste composto, do metanal. Também é comercializado como um material para passar nas unhas, para fortalecer as unhas, conhecido aí comercialmente por casco de cavalo. Então, nós temos aí a estrutura do aldeído mais simples, que é esse aldeído de somente um carbono. Trata-se do aldeído de menor massa molar existente. Continuando aí no nosso estudo, nós vamos ver que depois do metanal, esse aldeído de menor massa molar existente, a gente pode destacar aí o próximo, que é o etanal, ou seja, um aldeído com 2 carbonos. Então, et-an-al, de aldeído. Veja que aqui nós temos o grupo aldeído, essa função, aldeído, C-OH, e aqui o outro carbono, CH3.
O etanol é uma substância associada à metabolização do etanol, do álcool, principalmente aquele álcool que nós ingerimos, né, no organismo e que no outro dia nós temos a sensação de enjoo, dor de cabeça, reconhecido pela ressaca. Então, essa sensação de ressaca é devido à metabolização do álcool etílico. Prosseguindo aí, os dois próximos aldeídos que podemos destacar, já que falamos de aldeído de somente 1 e 2 átomos de carbono, nós vamos ver aqui em outros compostos, esse aqui para 3 carbonos, então trata-se do propanal. Veja que 3 carbonos, prop, simples ligação entre os carbonos an, e função aldeído, né? C-OH em extremidade, terminação al de aldeído. E aqui nós temos a estrutura do butanal, um aldeído de 4 carbonos. Outras variações para esses grupos aldeídos é que também podem existir na mesma molécula, no mesmo composto, 2 grupos, né, pertencentes à mesma função aldeído aí. Para este caso, nós utilizaremos como sufixo, como terminação, né, a partícula dial. De que maneira? Veja que aqui eu tenho um composto com 3 carbonos, então, portanto, prop, simples ligação an, e a terminação dial. Por que dial? Porque nós temos 2 grupos aqui aldeído. Então, dial. Não faz sentido, não é necessário em nenhum desses casos, né, colocar o quê? A localização do grupo aldeído. Veja que nos exemplos anteriores, tanto para o propanal, butanal, não foi fornecida a numeração para o grupo aldeído. Por quê? Parte-se do pressuposto que aldeído é uma função de extremidade. Ele sempre estará localizado em uma extremidade. Então, se eu recebo um nome, por exemplo, butanal, ao escrever a minha molécula, eu vou colocar 4 carbonos e a função aldeído em qualquer uma das extremidades desses 4 carbonos, já que aldeído é uma função de extremidade. Então, portanto, aqui nesta minha molécula que possui 3 carbonos, a função dial, ou seja, 2 funções aldeído, estarão cada uma em uma extremidade. Para aldeídos ramificados, nós vamos ver que a numeração da cadeia principal ela passa a ser feita, assim como nós falamos, a partir da extremidade, visto que todas as funções orgânicas, as oxigenadas que nós estamos trabalhando mais especificamente, são consideradas grupos de prioridade com relação a outros fatores existentes na minha estrutura, como, por exemplo, ramificação ou insaturação. Dessa maneira, então, a prioridade vai ser dada de acordo com a posição do grupo funcional CHO, ou seja, uma posição de extremidade, e jamais as ramificações, ou mesmo que haja aqui, que eu coloquei como exemplo, uma estrutura onde, além de uma ramificação, eu possuo uma insaturação. Veja que, independente de conter esses 2 fatores, a minha numeração começa a partir deste carbono, que é o carbono que contém a função aqui, a função aldeído, ou ligado aqui ao átomo de oxigênio para outras funções oxigenadas. Então, portanto, esse aqui será o carbono 1, começando aqui por 1, 2, 3, 4, eu tenho metil no carbono 3, portanto, 3-metil. Terminei a minha parte de ramificação, vou para a cadeia principal que possui 5 carbonos, portanto, pente. Eu vejo que aqui no meu sequenciamento há uma dupla ligação, uma insaturação, e eu tenho que falar onde é que está essa dupla ligação. Ela está do carbono 3 para o 4, então 3 em. O que significa em? Significa dupla ligação. E a terminação é al. Faz sentido novamente colocar aqui a posição do grupo aldeído? Não faz. Por quê? Porque ele é uma função obrigatória de extremidade. Nós vamos ver uma curiosidade para alguns aldeídos, é que se este aldeído for constituído, né, de poucos átomos de carbono, que é o que nós chamamos de aldeídos de baixa massa molar, eles vão possuir odor irritante. Porém, nós vamos ver que à medida que o número de carbonos aumenta, o odor, né, o cheiro, torna-se mais agradável. Aldeídos, por exemplo, de maior peso molecular vão possuir aí de 8 a 12 átomos de carbono,
eles são muito utilizados na indústria de cosmético, na fabricação de perfumes sintéticos, inclusive. O que eu trouxe aqui para mostrar como exemplo para vocês é um aldeído de baixa massa molar, que é o metanal, que ele é utilizado no formol. Quem já teve a oportunidade de, às vezes, sentir esse cheiro, entrar num ambiente onde há formol, vai ver que o cheiro é irritante. Outro aldeído, o etanal, né, que tem 2 carbonos, também em massa molar, é aquele cheiro, quando você tem um carro movido a álcool, né, você tem aquele cheiro ruim no momento da ignição do automóvel, ele produz um cheiro não tão bom. Outros aldeídos também que vale a pena ser destacados são os coproaldeídos. São aldeídos aí da ordem de 6 carbonos. Então nós temos aqui a representação do hexanal, que são conhecidos pelos odores fabricados por cabras e bodes. Por isso os nomes coproaldeídos. Agora aqui nós vemos uma estrutura de um aldeído que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 átomos de carbono. Trata-se do dodecanal. Este aroma, né, é um dos componentes do perfume Chanel número 5. Em substâncias naturais, esses aldeídos podem aparecer para a gente nessas estruturas, como por exemplo no benzaldeído. Veja que agora aí aparece um outro tipo de nome, né? Benzaldeído, ou seja, um aldeído ligado ao anel benzênico. Nós temos o cinamaldeído, que trata-se dessa estrutura aqui, e o citral. Veja que nós temos essa estrutura e aqui na extremidade nós temos a função aldeído. Ou seja, todos os exemplos que eu trouxe aqui tratam-se de grupos exclusivamente pertencentes à função aldeído como função orgânica oxigenada. O benzaldeído é característico, né, conhecido por possuir aí o odor de amêndoas. O cinamaldeído, odor característico da canela, e o citral é um dos responsáveis pela fragrância do limão, característica do limão. Isso é importante porque a partir desse momento nós passamos a nos orientar a perceber o reconhecimento dessas funções. É uma área tão importante quanto a nomenclatura. Em exames, por exemplo, de vestibulares, Enem, o que se cobra, na maior parte das vezes, é o reconhecimento dessas funções. Ou seja, eu observar aqui a minha estrutura, a molécula dada, e dizer a qual função orgânica ela pertence. Então, eu tenho que identificar os grupos funcionais. No caso aqui, nos 3 casos, nós temos aldeídos. Entretanto, nós vamos ver que em outros exemplos, assim como nós já falamos, nós podemos ter mais de uma função também. E agora para a cetona. Cetona vai ser aí todo composto, né, que vai apresentar o grupo carbonila, o grupo que nós já falamos, C-O, porém este grupo carbonila tem que vir posicionado entre carbonos. Então nós vimos que aldeídos, o C-O com o H era um grupo de extremidade. Agora cetona é um grupo que tem que vir entre carbonos. Para o grupo cetona, a terminação será ona. Então, nós vamos ver aqui que para a menor cetona possível de ser construída, que é a propanona, por que a menor cetona possível de ser construída? Porque o grupo carbonila tem que vir entre carbonos. Então, eu tenho que ter pelo menos um agrupamento de carbono, né? Um átomo de carbono de cada lado. Então, portanto, 3 carbonos prop, simples ligação entre os meus carbonos an, e a terminação ona. Então, aí nós temos a propanona, que é a acetona comum de remover esmalte, tá certo? Então, nós temos aí a estrutura da propanona, que é a acetona comercial, a que nós compramos para remover. Daí nós já tiramos uma característica importante deste composto, que ele é a base, né? Ele serve como solvente, né? Para a remoção de tintas, de vernizes, de esmalte, dado aí o seu poder removedor, né? O seu poder de dissolver outros compostos. Em se tratando de cetonas, nós vamos ver aqui para essa estrutura as seguintes formas de escrita.
Veja que agora, diferente do exemplo anterior, eu tenho uma cetona de 4 carbonos. No exemplo anterior, nós abordamos uma cetona de 3 carbonos. Agora, ela existindo 4 carbonos e, como obrigação, o meu grupo C-O tem que vir entre carbonos, eu posso dizer que o meu C-O, né, o meu C-O pode estar aqui, nessa posição, como também ele pode estar aqui. Entretanto, nós vamos ver que trata-se da mesma molécula. Por quê? A minha nomenclatura deve partir, né, de uma extremidade que esteja mais próxima da função. Então, havendo aqui a minha função oxigenada e havendo aqui a minha função oxigenada, o que eu vou ver é que, neste primeiro caso, eu começo a contar a partir daqui. Então, portanto, eu tenho para este carbono, carbono 2. Agora, no segundo caso, não faz sentido eu começar por aqui. 1, 2, 3. Não. Eu vou começar por este sentido. Então, portanto, 1, 2. Veja que nos dois casos, nós temos a função C-O, a função da cetona aqui, né, carbonila, no carbono de número 2. Então, portanto, o nome dá na mesma, butanona ou butanona, porque só há uma possibilidade de contagem, como nós já vimos em outros vídeos. As duas contagens vão me fornecer o número 2 obrigatoriamente. Então, portanto, trata-se da mesma molécula, porém escrita de duas formas diferentes. O que já passa a ser diferente quando eu tenho cetonas com maior número de átomos de carbono. Então, quando eu tenho aí uma cetona feita, né, pelo menos de 5 átomos de carbonos, veja que agora a posição aqui do meu C-O, que representa a minha cetona, está no carbono 2, porque eu começo a contar dessa extremidade. Então, portanto, eu já verifico que esse meu C-O, a minha carbonila, ele pode estar aqui, né, em diferentes átomos de carbono, desde que, né, os carbonos aqui, por exemplo, marcados sejam o 2, o 3 ou este aqui, de modo que são todos carbonos que possuem a característica de estar entre outros carbonos. Então, eu começo a contar por essa extremidade, que é o número 1, né, o carbono 1, estando mais próximo aqui da minha função. Então, portanto, o nome ficaria pente-an-2-ona. 5 carbonos, simples ligação entre eles, cetona no carbono 2. Agora aqui eu tenho a cetona bem no meio. Então, veja que se eu começar a contar tanto daqui 1, 2, 3, quanto de cá, 1, 2, 3, vai dar a minha mesma posição. Posição de número 3 para a função cetona. Portanto, pentan 3-ona. Então, o que é importante nesses dois casos que nós vimos? Que sim, às vezes é necessário mostrar a localização da função cetona, do grupo cetona. Entretanto, eu tenho que fazer essa observação de qual extremidade é mais próxima. Agora, para cetonas ramificadas, da mesma maneira que nós vimos aí, tanto para os álcools e os aldeídos, a prioridade continua sendo dada ao grupo funcional e não às ramificações. Veja que aqui eu tenho uma estrutura com duas ramificações e que o grupo aqui oxigenado, ou seja, o meu grupo de preferência, está nessa posição. Então, eu poderia começar a contar de cá, nessa maneira, nesse sentido de azul, eu veria que daria uma numeração incorreta, porque o carbono aqui mais próximo deste carbono que contém o grupo carbonila, né, este grupo oxigenado, tem proximidade maior com essa extremidade. Então, portanto, esse aqui será o número 1, extremidade mais próxima deste grupo, e a partir daí eu vejo que eu tenho um metil no carbono 3, e outro metil no carbono 4. Então, portanto, 3,4 de metil pentan 2-ona. Mais uma vez, quero ressaltar que neste caso faz sentido colocar a posição do grupo cetona. Nos casos da propanona e da butanona, ou em outro caso que a gente vai ver aqui, nem sempre faz necessário, né, colocar a posição, identificar que está lá. Por quê? Veja que aqui eu trago o exemplo, começando por esse aqui, onde eu tenho uma função que aparece dois grupos cetona, butanodiona. Ou seja, eu tenho a função cetona neste carbono e neste carbono. Obrigatoriamente, elas só podem estar
nestes carbonos, né? Carbono 1, 2, 3. Seria como se fosse 2,3 butanodiona. Geralmente ela também aparece com esse nome, mas o que nós vamos ver aqui, por se tratarem de existir dois grupos cetonas e uma molécula que tem 4 carbonos, eu tenho obrigatoriamente um átomo de oxigênio para cada carbono aqui do meio da minha molécula. Nesses outros dois casos aqui, né, só para a gente relembrar, eu tenho aqui a posição tanto do grupo cetona quanto de um radical. Veja que eu comecei de cá porque essa numeração que começa nesse sentido aqui, a partir deste carbono sendo 1, me dá também uma menor posição, um menor número, né, para este meu radical. Então, portanto, 2-metil, pentan, 3-ona. Nós também temos cetonas cíclicas. Veja que a numeração começa aqui por este carbono, porque é ele que contém a função oxigenada, e eu parto, né, a contagem para cá imediatamente, por ser o carbono próximo aqui, o carbono de número 2. Não faz sentido, como eu falei para vocês, dar a volta no anel, né, dizer que aqui seria o carbono de número 6. Então, portanto, aqui carbono 1, começo pela minha ramificação, que é um radical aqui, o metil no carbono 2, 2-metil, ciclohexanona. E por fim, quero chamar a atenção dessa outra forma de nomenclatura. Veja que se eu utilizar alguns parâmetros de nomenclatura para a escrita aqui, a nomenclatura IUPAC oficial ficaria um pouco complicada, um pouco confusa. É mais fácil eu trabalhar através de uma nomenclatura usual, onde eu separo aqui o grupo cetona em dois grupos laterais aqui, né? E eu chamo esses grupos de laterais pelos nomes dos seus radicais. Então, portanto, eu começaria dizendo aqui que eu tenho um grupo cetona dividindo um radical metil e um radical etil. Aqui eu daria o nome de cetona etílica, né, pela ordem alfabética, cetona etílica e metílica. Assim, da mesma forma que eu pego o meu grupo cetona, que divide a estrutura em duas partes, né, que eu posso visualizar como sendo essa divisão, e atribuo aos grupos do lado os nomes dos seus radicais. Então, portanto, aqui eu tenho um etil e o radical do benzeno que se chama fenil. Okay? Então, aqui eu tenho uma cetona etílica e fenílica. Aqui, como eu tenho dois grupos, né, o grupo cetona divide dois grupos fenil, eu chamo essa estrutura aqui de difenilcetona. Então, novamente, é importante saber essas nomenclaturas, nem sempre, mas às vezes, por me fornecer este nome, eu tenho que saber a qual molécula está sendo mencionada aí, né? Eu tenho que ter uma ideia, uma base, a questão da estrutura dessa substância em si. Como outras cetonas, nós vamos ver aqui, né, que nós temos representantes como a testosterona, né, o hormônio masculino. É importante destacar que, além da função cetona aqui para essa molécula, eu também tenho aqui na parte de cima, né, a estrutura de um álcool, né, um grupo pertencente à função álcool. A progesterona, que possui a função cetona aqui embaixo e aqui em cima nessa molécula, então tem duas funções cetonas aqui na estrutura da progesterona, e na jasmona, no óleo de jasmim, aqui aparece a minha função cetona. Então, são todos exemplos aí naturais, né, que apresentam a função cetona. Outros compostos, principalmente utilizados, né, de maneira industrialmente, é a estrutura da butanodiona, que nós já conversamos. Ele confere, né, o sabor intenso industrial de manteiga, muito utilizado em pipocas com esse sabor, e a vitamina K3, uma das responsáveis pela coagulação sanguínea, que também é produzida artificialmente. Nós vamos praticar alguns exercícios de aldeídos e cetonas que estão listados a partir da página 51 na segunda semana do volume 3 do PET do terceiro ano. Vamos iniciar pela atividade 1, que pede o seguinte. Abaixo temos a representação de duas sínteses orgânicas. Circule e dê o nome às funções oxigenadas estudadas até aqui. O que nós vamos ver aqui? Nós temos a representação desta primeira reação,
onde eu tenho este reagente, né, reagindo com o ozônio em meio ácido na presença de zinco e formando esses dois compostos que, em um primeiro momento, nós não identificamos para essa molécula nenhuma função que contém oxigênio. Entretanto, o que eu vejo aqui é que vai aparecer duas funções oxigenadas, as quais eu tenho que reconhecê-las. E para a minha segunda reação, nós temos aqui a representação, né, de uma reação que nós chamamos de reação de acilação, que é estudada lá nas reações de compostos orgânicos, e o que nós vamos também interpretar aqui, tanto para uma quanto para a outra, é a interpretação de quais as modificações acontecem nas estruturas. Da seguinte maneira, veja que aqui eu tenho uma estrutura composta somente por carbonos e hidrogênios, então trata-se, né, da função que nós já estudamos, que é a função hidrocarboneto. Então, portanto, a primeira estrutura aqui refere-se ao grupo hidrocarboneto. Logo em seguida, nós vamos ver que há a formação de dois produtos. Este produto aqui, que eu vou circular de verde, e este produto aqui, que eu vou circular de azul. O que nós vamos identificar aqui agora, me aparecem aí, né, grupos oxigenados, neste primeiro caso, este grupo oxigenado, e na minha segunda molécula, o meu grupo oxigenado está aqui representado. Neste primeiro caso, nós temos qual função? Nós temos a função C-O, porém, este carbono aqui que possui a função C-O, que está ligado ao oxigênio, ele localiza-se ligado, né, a um outro carbono e aqui a um hidrogênio. Então, portanto, que eu tenho aí a representação dessa estrutura que pertence a um aldeído. E nessa outra estrutura, o que eu vejo é que também eu tenho aqui um carbono e este carbono está ligado aqui a um hidrogênio e aqui a um CH2, né, com o prolongamento da sua cadeia. O que representa essa função aqui, C-O, ligada, né, numa extremidade, de modo que aqui eu tenho um hidrogênio e aqui a continuação da minha cadeia. Essa função também trata-se de um aldeído. Por que é um aldeído? O que nós vimos sobre os aldeídos é que eles possuem C-O ligado a um hidrogênio em carbono de extremidade. Na minha segunda reação, eu começo chamando atenção para essa estrutura que nós ainda não estudamos. Embora tenha aqui, né, um C-O, esta função oxigenada ainda não está nas que nós estudamos. Por quê? Vou redesenhá-la aqui da seguinte maneira. Nós temos aqui essa estrutura que eu tenho um carbono dupla O. O que nós estudamos é que, veja que o próximo ligante depois deste carbono é um carbono, e se aqui fosse um ligante carbono, seria uma cetona. E se aqui terminasse a minha estrutura, né, fosse um carbono de extremidade e tivesse um hidrogênio, seria um aldeído. Porém, o que aparece ali é um cloro. Essa função nós ainda não caracterizamos, mas nós vamos dizer que tratam-se dos aletos de acila. Entretanto, não está ainda contido em nenhum estudo que nós fizemos. Quanto a essa outra função que aparece aqui, nós sabemos, já é um velho conhecido nosso, é o benzeno. Então, portanto, trata-se de um hidrocarboneto. E como resultado desta reação de acilação, eu tenho a formação deste produto. O que eu preciso, como eu falei para vocês, é identificar a minha função oxigenada, onde é que ela está e de que maneira ela está conectada. Veja que eu tenho aqui um C-O, de maneira que esse meu C-O está ligado aqui a um outro carbono e aqui a um outro carbono do anel benzênico. Então, qual é essa função C-O entre carbonos? Trata-se da função cetona. Ficando esta aí a resolução
da atividade 1. Partindo para a atividade 2, ele pede o seguinte: desenhe a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que apresentem a fórmula molecular C6H12O. Como nós vamos resolver essa questão? Nós vamos começar escrevendo as estruturas de 2 aldeídos possíveis que tenham a mesma fórmula molecular. Veja que ele tem que ter 6 carbonos e um átomo só de oxigênio. Então, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ou seja, a minha base, o meu esqueleto de carbonos, que tem que ter esses 6 carbonos, a minha função aldeído, que é necessariamente uma função de extremidade, e agora o que resta é o seguinte: nós vamos contabilizar os hidrogênios. Veja que nós já colocamos, no meu C6H12O, nós já colocamos os 6 carbonos e o meu oxigênio e um hidrogênio. Faltam os meus 11 hidrogênios. Vamos partir do pressuposto que para essa estrutura que estamos montando, ocorram somente ligações simples. Então, o que eu coloquei aí foram somente ligações simples. Vamos completar com os hidrogênios para ver se eu consigo, esse total de 12 aí. Então, começando por este carbono, veja que ele já está estabilizado, fazendo as suas 4 ligações. Então, portanto, eu vou passar para o carbono seguinte, que é este carbono aqui do lado, que ele já está fazendo 2 ligações. Então, portanto, para ele, 2 hidrogênios, um em cima, um embaixo. Assim como esse, 2 hidrogênios, também 2, e aqui 3 hidrogênios. Vamos contabilizar para ver se atingimos o número de hidrogênios necessários? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, portanto, está aí uma possível estrutura, para esta fórmula molecular. O que nós temos que fazer agora é escrever um outro aldeído que contenha a mesma fórmula molecular, porém seja uma estrutura diferente. Basta a gente pensar o seguinte, uma das possíveis soluções para resolver este problema. Imagine que eu tenho aqui no desenho que eu fiz o meu sequenciamento com 6 carbonos. O que eu posso fazer é montar um sequenciamento menor, como por exemplo um sequenciamento de 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Colocar aqui a minha função aldeído, que é uma função de extremidade, e o meu 6º carbono poderia ocupar uma posição de ramificação. Ele pode estar tanto aqui, quanto aqui, ou também poderia dizer que ele está aqui. Eu tenho outras possibilidades onde eu altero a posição de um grupo. Isso é chamado de isomeria dentro do estudo da orgânica, onde eu tenho diferentes estruturas a partir da mesma fórmula molecular. Então, vamos dizer que a nossa ramificação fique aqui. O que nós vamos ter, então, completando somente com as ligações simples e agora dando os números de hidrogênio, que eu vou colocar de maneira mais direta. Então, aqui 3 hidrogênios, aqui 1 hidrogênio, 3, aqui 2, e para este aqui, nenhum. Conferindo aí o número de hidrogênios, nós vamos ter 3, 4, 7, 9, 11, 12 hidrogênios. Portanto, eu também chego na mesma fórmula molecular que foi dada ao exercício. Então, aqui nós temos a estrutura de 2 aldeídos. Este primeiro aqui que nós escrevemos é a estrutura do hexanal. 6 carbonos, somente simples ligações, e é um aldeído. E quanto para essa estrutura aqui que nós fizemos de baixo, eu começo a minha contagem aqui como sendo o carbono 1, pois é o grupo prioritário, onde está o meu grupo funcional. O carbono seguinte é o carbono 2, 3, 4,
5. E o que eu verifico que eu tenho aqui na posição 4? Um radical metil. Começando pelo nome do radical, então posição 4 para um grupo metil. Parto para o nome da minha cadeia principal, que tem 5 carbonos, pente, somente simples ligação an, e por se tratar de um aldeído, terminação al. Veja que, como nós dissemos, não faz sentido colocar aqui que está na posição 1, já que é uma posição de extremidade. Então, está aí as estruturas dos meus dois aldeídos, e agora nós temos que desenhar, representar a fórmula estrutural de 3 cetonas. Vamos então para as cetonas, lembrando que as minhas fórmulas têm que obter 6 carbonos, 12 hidrogênios e 1 oxigênio, como foi dado no exercício, C6H12O. Vamos desenhar, assim como nós fizemos no primeiro caso, uma cetona desta maneira, que é a maneira mais fácil da gente representar, com 6 carbonos no sentido direto. O que eu preciso de ter para ser função cetona? Um dupla O ligado ao oxigênio. Veja aqui, para ser cetona, o meu dupla O, a minha carbonila, só pode estar entre átomos de carbono. Então, portanto, carbonos de extremidade estão excluídos para essa função. O meu dupla O pode estar aqui aqui ou aqui. O que nós vamos ver é que, para a montagem dessa estrutura, vai ter nomes que vão dar a mesma contagem. Então, nós vamos começar com esta representação, essa cetona. Vou apagar aqui. E completar agora com os hidrogênios. Então, portanto, aqui 3, aqui nenhum hidrogênio, aqui 2, também 2 e aqui 3. Porque eu quero ressaltar sobre a questão do nome. Antes disso, vamos conferir os hidrogênios. 3 com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9, com 3, 12. Obtivemos aí o resultado que nós queríamos. A questão do nome é, por onde eu começo a contagem? Começo a contagem por este carbono, porque ele está mais próximo do meu grupo funcional. Então, portanto, esse aqui é o carbono 1, esse aqui o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, o que vai me dar aí o nome para essa estrutura de 6 carbonos X, somente simples ligação entre os meus átomos de carbono aqui, então, portanto, todas ligações simples an, e a posição do grupo cetona, que neste caso ela pode variar, como eu mostrei no exemplo anterior. O meu grupo cetona está no carbono 2, ona. Então, aí eu tenho a representação da hexan-2-ona, uma possível estrutura. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, partindo do pressuposto aqui, utilizando o esqueleto da estrutura de cima. Coloquei aqui os meus 6 carbonos. O que eu quero dizer é que se eu colocasse a cetona neste carbono, a minha contagem seria, a partir deste carbono aqui. Portanto, eu também teria a mesma estrutura desenhada acima, o grupo cetona no carbono 2. Não havendo essa possibilidade de ser uma outra estrutura, a minha cetona, a minha função cetona, ela pode estar no carbono 3, que pode ser esse aqui, 1, 2, 3, ou também pode ser esse aqui, 1, 2, 3. Vamos utilizar essa segunda forma para fazer um pouco diferente. Vamos dizer que o meu grupo cetona está aqui, que as ligações são todas ligações simples, e agora completar com os hidrogênios. Então, 3 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2, aqui nenhum, 2 e aqui 3. Conferindo os hidrogênios, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 3, 12. E agora, como fica a nomenclatura para este composto aí? Começo pela extremidade mais próxima, do meu grupo funcional, que é essa aqui. Veja que eu vou atribuir carbono de posição 3 para o meu grupo cetona.
Então, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como que vai ficar o nome da minha estrutura? 6 carbonos. X, somente simples ligação entre os átomos de carbono AN, e a função ONA, que é de uma cetona, na posição 3, hexan 3 ONA. Então, está aí um possível composto com essa fórmula molecular. E, por fim, pede-se, né, mais um composto também, pediu 3 cetonas. Nós vamos fazer assim como nós discutimos no exemplo anterior do aldeído. Nós vamos agora fazer uma cetona de 5 carbonos e dizer que há uma ramificação, que pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, né? Depende de onde eu colocar o meu grupo funcional, aí que eu vou ver como que vai ficar o nome. Vamos dizer que há o grupo funcional cetona neste carbono e que há uma ramificação nessa posição, ok? Então, vou colocar aí os meus 6 carbonos, sendo que 5 pertencem à cadeia principal e 1 é a ramificação, que é este circulado aí. Vamos completar com os hidrogênios, H3, para este carbono, onde está a carbonila nenhum, aqui 1 hidrogênio, aqui 3 hidrogênios, aqui 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Como vai ficar o nome desse composto? De onde eu começo a numeração deste carbono por estar mais próximo à função oxigenada. Então, portanto, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como tem uma ramificação, que é essa ramificação aqui, eu começo a escrita do nome pela posição da ramificação, que é um grupo metil na posição no carbono de número 3. 3, metil. Depois de colocada a minha ramificação, eu parto para o nome da cadeia principal, que tem 5 carbonos, então, pente. O tipo de ligação que há entre os meus carbonos da cadeia principal, eu vejo que são todas ligações simples, AN, e por fim, a função a qual pertence, que a gente já identificou que é uma função cetona localizada no carbono 2. Então, portanto, 2 ONA. Então, fica aí 3 possibilidades para compostos que sejam da função cetona de mesma fórmula molecular. Vamos agora para a atividade 3, onde pede para determinarmos a fórmula, desenharmos a estrutura, né, dos seguintes compostos. No item A, ele solicita que a gente monte a fórmula do 2-metil-propanal, por onde vamos começar pelo meu sequenciamento principal, que possui 3 carbonos. 1, 2, 3. Verifico-se, né, que trata-se de somente simples ligação, então tracinho simples, né, entre os meus carbonos. Função aldeído, porque termina em al, então al de aldeído. E no carbono 2, nós temos um metil, um grupo metil no carbono 2. Lembrando que esse aqui é o carbono 1, por ser o carbono que está, neste caso, contido o grupo funcional. Esse aqui o carbono 2, esse aqui o 3, e o que nós temos no carbono 2, um metil. O que falta agora? Completar aqui com os hidrogênios, né, da minha estrutura. Veja que para este carbono aqui não precisa de nenhum hidrogênio, já está fazendo suas 4 ligações. Aqui o meu carbono que está com a ramificação 1 hidrogênio e aqui 3 hidrogênios. Portanto, fica sendo essa estrutura aí do 2-metil-propanal. Agora nós vamos aqui para a letra B e fazer o estudo do nome proposto aqui para este item. Veja aqui, nós temos a presença de ramificação do tipo metil, e são 2 metil, ambos estando no mesmo carbono, 3 e 3, um sequenciamento de carbonos principal constituído de 5 carbonos e um grupo cetona, né, ONA, C-O, no carbono de número 2. Vamos começar aqui com essa minha base que vai conter os meus 5 carbonos. Então, letra B, a minha base com 5 carbonos. 1, 2, 3, 4,
5. Nós podemos começar pela função cetona, que está no carbono 2. Vamos chamar que esse aqui, né, seja o carbono 2. Então, aqui eu tenho a minha função cetona. Se este aqui é o carbono 2, aqui é o carbono 3, onde está localizado os grupos metil. Então, nós vamos colocar um em cima e um embaixo. Completando com as ligações, nós vamos ver que para este carbono 2 estar fazendo, né, as ligações com os carbonos 1 e 3, essas ligações só podem ser do tipo simples. Considerando também aqui para o carbono 3 fazer a ligação com o próximo carbono, carbono de número 4, a outra ligação também só pode ser do tipo simples. Agora resta saber se aqui, entre o carbono 4 e o carbono 5, também seria uma ligação simples. Poderia ser uma dupla ou uma tripla até talvez. Nós vamos considerar que também seja uma ligação do tipo simples. Isso porque no nome da minha molécula não foi dado se a estrutura, né, contém aqui se é an, em ou in, sendo que se fosse em uma ligação dupla ou in uma ligação tripla, essas posições dupla ou tripla poderiam somente estar ocupando aqui também entre o carbono 4 e o carbono 5. Como não foi dado, nós vamos deixar aí que seja ligação, tudo ligação simples, ok? Completando com os hidrogênios, o carbono de número 1 vai ter 3 hidrogênios, carbono de número 2 e 3 já vão estar estabilizados, ambos fazendo 4 ligações. O carbono 4, 2 hidrogênios e o carbono 5 aqui com 3 hidrogênios. Portanto, eu apresentaria aí esta configuração para a 3,3 dimetilpente 2-ona. Na letra C, nós vamos fazer a estrutura para o butanal. Vejamos que é um aldeído, porque termina em al e possui 4 carbonos. Então, portanto, letra C, nós vamos ter a estrutura básica com 4 carbonos e a nossa função, que é uma função aldeído, que é uma função de extremidade, COOH. Falta aí agora para a base, né, o esqueleto, aí completarmos com o tipo de ligação. Nós vamos ver que é tudo ligação simples, então ligações simples, e agora completar com os hidrogênios, H3, H2 e H2 para este outro carbono aqui. O carbono da extremidade já está estabilizado, com 4 ligações. E por fim, vamos terminar com a questão D, com a letra D, onde ele diz, né, no meu nome que eu tenho uma ramificação, 5 carbonos aqui, pente, né? O que nós temos esse 3 em? 3 em significa uma dupla ligação do carbono 3 para o 4 e no final a minha função aldeído, é uma função de extremidade. Então vamos começar aqui com a base, que são os meus 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, colocando aqui em qualquer uma das extremidades o meu aldeído, COOH. Agora, para facilitar também, nós já podemos colocar direto aqui a numeração. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, completar aí com o que falta. Vamos ver que é importante aí que a gente coloque um metil no carbono 4, CH3. E agora coloque a nossa dupla ligação no carbono 3 para o 4. Então, vejamos que aqui, né, 3 em, conforme está aqui apresentado no nome, nós temos uma dupla ligação. O restante será ligações simples. O que resta agora é completar com os hidrogênios. O carbono 1 já está estabilizado, fazendo as suas 4 ligações. O carbono 2 precisa de 2 hidrogênios, o carbono 3 de 1 hidrogênio, o carbono 4 já está fazendo suas 4 ligações, e o carbono 5 com suas 3 ligações. Então, portanto, está aí a estrutura do 4-metil-pente 3-enal.
Por fim, agora vamos para as atividades 4 e 5, que são questões objetivas, iniciando aí pela questão 4, atividade 4, que diz o seguinte: o bom whisky conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo do dia seguinte. Essas frases comuns em propagandas de bebidas alcoólicas referem-se à dor de cabeça que algumas bebidas causam. O principal motivo por ela é uma substância chamada etanol. Assinale a alternativa que apresenta a função química e a fórmula estrutural dessa substância. Nós já estudamos isso nos aspectos teóricos, que essa molécula, o etanol, está relacionada à ressaca, à dor de cabeça, ao enjoo. E nós vimos que, de acordo com o nome dado aqui, et significa 2 carbonos, an significa simples ligação e al significa aldeído, ou seja, função C-O-H. O que nós vamos fazer aqui para escrever a fórmula dessa molécula? Nós vamos iniciar pelos 2 carbonos que ela tem, colocar a minha função aldeído aqui na extremidade e completar com o que falta de hidrogênio. E nessa representação nós vamos ter um aldeído de qual fórmula estrutural? Dessa maneira, porém que nós vamos ver que na representação das alternativas está de maneira diferente. Vamos analisar cada uma delas. Trata-se de álcool? Não trata-se de álcool. Tratam-se de aldeídos. Veja que aqui nós temos 3 opções de aldeídos, essa C, a D e a E. Entretanto, a alternativa D possui só um carbono. O etanol tem 2 carbonos. Podendo ser, então, as alternativas C e E. Mas veja a diferença nas representações da maneira com a qual o grupo oxigenado está ligado. Quando eu tenho essa representação, OH, isolado, de maneira isolada, eu caracterizo um álcool. Então, portanto, não pode ser essa alternativa aí. O que fica para mim a alternativa E, a representação de um aldeído, que utiliza essa forma aqui de representar, quando nós vimos lá nos aspectos teóricos desse vídeo, no começo, na maneira simplificada, abreviada de representar um aldeído, e aí o meu aldeído de 2 carbonos. Então, portanto, alternativa E. Essa representação CHO refere-se a esse núcleo aqui do aldeído, que fica dessa maneira representada. Na atividade 5, diz aí que na indústria de alimentos, sua aplicação mais importante relaciona-se à extração de óleos e gorduras de sementes, como soja, amendoim e girassol. A temperatura ambiente é um líquido que apresenta odor agradável e muito utilizado como solventes de tintas, vernizes e esmaltes. Trata-se da acetona mais simples. O nome oficial e a fórmula molecular da substância descrita pelo texto anterior são, respectivamente, por aqui nós já teríamos uma base, sabendo que trata-se de um solvente, mas vários compostos orgânicos podem ser solventes, e a gente mata a questão através daqui, por ser a acetona mais simples. Vejamos como que é caracterizado o grupo cetona. Eu tenho que ter a minha carbonila, C-O, porém essa minha carbonila tem que estar necessariamente entre carbonos. E para estar entre carbonos, a cetona mais simples, ou seja, a menor cetona que eu consigo construir, ela tem que ter obrigatoriamente 3 carbonos. Então, essa estrutura refere-se aí à cetona mais simples. Completando aí com os hidrogênios, nós vamos ter então 3 hidrogênios para cá. Aqui neste carbono aqui, nenhum hidrogênio, já está com 4 ligações. E aqui, 3 hidrogênios. Que cetona é essa? É uma cetona de 3 carbonos, portanto, prop. Somente simples ligação entre esses carbonos, an. E por se tratar de uma cetona, terminação ona. Trata-se da propanona. Então, de acordo com as alternativas,
não é butanal, não é butanona, não é etanona, não é propanal, né, porque propanal é aldeído, só pode ser a propanona, que tem qual fórmula molecular? Basta a gente conferir. Quantos carbonos nós utilizamos? 1, 2, 3. Então, portanto, C3. Quantos hidrogênios? Nós vamos ver que hidrogênios foram colocados 3 aqui, 3 aqui. C3H6 e o oxigênio da função cetona. Portanto, C3H6O, de acordo com aqui a alternativa apresentada em E. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Até a próxima aula.